Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 23 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que discutem os temas que estão ocorrendo no mundo hoje, né? Os grandes eventos. O tema dessa edição é a Itália dos anos 90 e o Brasil de hoje. O Brasil vive um processo de desmanche das suas instituições e isso gera uma série de impactos importantes em termos econômicos, sociais e políticos. Então, a partir dessa constatação, desse processo que o Brasil está vivendo, nós procuramos identificar alguns elementos e algumas experiências de outros países de desmanche institucional, de desmanche econômico, de desmanche político, para ver se a gente pode tirar algumas lições, algumas indicações para o Brasil a partir dessas experiências. No programa passado, nós discutimos a Rússia dos anos 90, e nesse programa nós vamos discutir sobre a Itália dos anos 90. Uma Itália marcada pela experiência das mãos limpas, uma Itália marcada por uma reforma forte neoliberal, a partir do alinhamento com a União Europeia, uma Itália marcada pela implosão do seu sistema político, do pós-guerra, enfim, onde tem alguns elementos que a gente pode aprender com esses elementos para dizer alguma coisa sobre o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, esse vai ser o nosso tema. Para discutir isso, nós temos hoje aqui a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Prado, tudo bem, Pradinho? Tudo bem. Estamos Prazer aqui estar aqui novamente. Mais um debate com o Prado. Eduardo Costa Pinto, vamos para mais um debate, mais uma mesa redonda. Vamos para mais um debate. Boa noite a todos. Eduardo Baixa. E aí, Eduardo Baixa, vamos discutir a Itália hoje. E não é aqui o tema que a gente gosta, que é futebol, né? Exato, hoje vamos discutir o tema pesado, né? Que é a Itália dos anos 90. Tudo bem, Baixa? Tudo bem. Tema tudo bem, tema pesado, mas interessante, né? Não só pelo contexto, mas também tem uma grande comunidade italiana no Brasil que talvez se interesse pela discussão. E para fechar, Numa Mazati, Numazinho, pronto para mais um debate? Tudo pronto, Ricardo. Valeu, então. Bom, então o senhor está apresentado essa nossa mesa. Antes de tudo, de começar a rolar a discussão, lembrar para vocês que vocês encontram esse programa aqui também no formato de podcast, no podcast canal IE-UFRJ. Se vocês buscarem canal IE-UFRJ nos agregadores aí, Deezer, Spotify, etc., vocês encontram, então, esse programa também no formato de podcast. Bom, para começar, Baixa a Itália dos anos 90. Pois é, Bicalho, eu estava me lembrando de uma conversa nossa, período pré-pandemia, né, que você estava comentando que lá no nosso Instituto de Economia da UFRJ, dos anos 80, começo dos anos 90, muita gente estudava a Itália, né, o caso italiano. E fazia todo sentido isso, porque a Itália é um grande caso de sucesso no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, nas primeiras décadas do pós-Segunda Guerra Mundial, a Itália cresceu muito, né? Tinha uma indústria vigorosa, havia o caso do norte da Itália, da chamada Terceira Itália. Então, a Itália era um case de sucesso, né? Um case muito estudado. E aí, no começo dos anos 90, houve os escândalos de corrupção e a famosa Operação Mãos Limpas, que revelou enfim, esquemas de corrupção importantes, né, que envolviam os principais partidos do país, envolvimento com a máfia, enfim. De fato, havia uma série de malfeitos e vícios no sistema político italiano. E esse momento, né, desses escândalos da Operação Mãos Limpas, né, foram entendidos como uma chance de refundação da Itália, né? Assim como se usa na terminologia hoje no Brasil, é a Itália passada a limpo, né? Só que, na realidade, o que se seguiu daí foi um grande processo de decadência da Itália, né? O que vem depois,
A Itália dos anos 90 em diante é uma economia que foi ladeira abaixo, né? Está estagnada. Antes da crise internacional 2008-2009, era um caso de mau desempenho na União Europeia, o que veio depois foi, inclusive, pior, né? Então, na realidade, o que se seguiu a esse período do começo dos anos 90, que foi entendido como uma grande oportunidade de refundação, na verdade, foi a decadência, foi o ocaso, né, da Itália. E com alguns detalhes importantes, né? Em 94, né, no rastro dessas investigações, há uma renovação enorme no parlamento, né, mostrando uma rejeição ao sistema político. Tá? Chega ao poder o mega empresário Silvio Berlusconi, tá? Que muitos afirmam, inclusive num livro que eu estou lendo agora, First They Took Rome, do David Broder, né, que, na verdade, ele entrou na política para se blindar das investigações que poderão chegar a ele. Então, quer dizer, não era efetivamente uma renovação, no sentido que se poderia esperar. Os três principais partidos da Itália, né, que foram protagonistas durante todo esse período exitoso pós-Segunda Guerra Mundial, implodiu o sistema político italiano. Os partidos hoje são partidos recentes, tá? E a Itália, com Berlusconi, entra de cabeça numa agenda neoliberal, tá? E que não trouxe, como comentado, não trouxe resultados, né? Muito pelo contrário, né? Os resultados foram pífios, para dizer o mínimo. Tá? Então, acho que o gancho inicial é essa questão. Um país muito bem sucedido, né? A ideia da refundação, na verdade, o mito da refundação, e um período de péssimo desempenho que se seguiu, né? E aí, acho que, inclusive, a gente pode fazer pontes com o Brasil, que também passou agora por um processo longo, processo de investigações e crise do sistema político, né? Havia também malfeitos aqui, mas tudo que a gente tem observado em termos de desempenho econômico desde então tem sido um desempenho muito fraco, tá? Muito medíocre. Pradinho, e a Itália dos anos 90? Pois esse é um tema interessante. Como um país pôde sair de um milagre, como se falava na época, um grande sucesso, para o desempenho terrível que ele teve depois. O debate em torno disso é muito grande. Eu acho interessante, em primeiro lugar, apontar, para que não reste dúvida para quem está ouvindo, que aqui ninguém vai falar de que o fato de ter sido feita uma grande operação contra o generalizado desvio de dinheiro que tinha no aparato público italiano era em si ruim. Não é essa a questão. O que nós estamos aqui apontando... sim, chamar a atenção, Luiz Carlos. Não era isso que eu queria defender, né, de maneira nenhuma na minha fala inicial. Né? Só para deixar isso claro também. Né? De fato, era um sistema viciado, cheio de problemas. Né? Não, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas eu acho importante a gente ressaltar, com referência a isso, que principalmente como ela surgiu dentro daquele contexto. Mas o fato é que desde de 92 em diante, mas 92, 93 é mais ou menos o auge da recuperação italiana no pós-guerra, onde ela fica, a renda per capita da Itália fica muito próximo da renda per capita da França. Depois ela entra num grande ciclo de austeridade fiscal, de permanente controle de salários, de perda de competitividade tecnológica, tudo isso misturado com a desagregação do sistema político italiano, com a ascensão
de aventureiros, o Berlusconi é um caso, mas mais recentemente teve essa coisa estranha que é o Partido Cinco Estrelas. Então, todo um processo de mudança muito grande. Agora, alguns números chamam a atenção. Entre 70 e 92, o crescimento dos salários na Itália, os salários médios, os salários reais da Itália, foi de 3,2% ao ano. Os salários reais. Entre 92 e 2018, eles ficaram estagnados, subiram 0,2% ao ano. Antes, até a década de 80, como o Baixa falou, a Itália era um caso de grande sucesso de pequenas e médias empresas na região do Vêneto, na região de Lombardia, na região de Piemonte, que, inclusive, toda uma área de estudo que hoje a economia se faz muito, que são os arranjos produtivos locais, se baseiam na experiência italiana nesse período. A ideia de que a Itália é passada a limpo e um processo de uma política de redução do papel do Estado na Itália, de mudança nas estruturas tradicionais italianas, transformaria a Itália numa nova Alemanha, aconteceu exatamente o contrário do previsto. O que ocorreu foi que a Itália vai ficar atrás da França, da Bélgica, da Alemanha, da Holanda, dos países que se mostraram mais dinâmicos do que a Itália ao longo desse período. E a experiência de privatizações que ela teve dentro disso não redundou em aumento da produtividade nem inovação da Itália, ao contrário, passou exatamente por um processo de redução da velocidade de inovações. A Itália era um país que tinha um razoável sucesso de export-led growth. Ela tinha uma indústria muito poderosa, aliás, ainda hoje a indústria italiana é muito forte, é maior que a brasileira, embora a população da Itália seja muito menor do que a brasileira. Ainda é importante chamar a atenção que, independente de qualquer coisa, a Itália é um país industrial avançado. Ela passou por muitos problemas, mas a partir de um patamar muito mais alto que qualquer país latino-americano, por exemplo. Outra coisa interessante é que a ideia de que uma agenda de austeridade iria reduzir o tamanho da dívida pública italiana. O resultado, mais uma vez, foi inverso. A Itália deixa de crescer, a dificuldade de se reduzir a dívida pública italiana passa a ser gigantesca. A política de austeridade, que reduz a taxa de crescimento da economia italiana, ela gera um círculo vicioso de segurar aumento de salários, segurar crescimento. Isso dificulta a redução do tamanho da dívida pública italiana. Além disso, a política que foi implementada na Itália, principalmente a partir da chegada ao poder de Berlusconi, vai ser com preocupação de aumentar a carga tributária na Itália. A Itália, que tem hoje um gasto público em torno de 40% do PIB, é maior que do Brasil, mas é muito menor do que o da França, ou da Bélgica, ou da Holanda, também não contribuiu. Ou seja, a tentativa, como era possível reduzir a dívida pública italiana só baseada no controle de gastos, sem aumentar impostos e sem manter o crescimento reduzido. Ou seja, o resultado dessa estratégia pós segunda metade dos anos 90 levou uma trajetória muito diferente da trajetória bem-sucedida em períodos anteriores, o que traz uma série de reflexões sobre o sucesso desse tipo de política em realidades, inclusive de países muito mais avançados do que países periféricos que tentaram caminhos similares.
É claro que a decadência italiana merece ser entendida a partir de uma série de perspectivas de economia política, de problemas do sistema político, do sistema judiciário, das questões associadas à inovação. Não tem a ver, curiosamente, com a questão da universidade. A Itália tem tem uma tradição universitária muito sofisticada. Então, não é uma questão da ausência. Não só a universidade, mas os liceus italianos também são de altíssimo nível. De altíssimo nível. Então, não dá para dizer, não, aumenta a educação, tudo vai ser resolvido, porque, no caso da Itália, isso não é um grande problema. A Itália tem uma tradição intelectual muito importante, grande quantidade de prêmios Nobel em várias áreas, tem uma cultura vibrante, tem uma literatura vibrante, tem várias coisas em torno disso. Então, não é pretensão, obviamente, nossa explicar a Itália em todos os seus detalhes, com a complexidade das mudanças italianas, num programa como esse. Mas muitas das questões da experiência italiana merece reflexão e eu acho que vale a pena nós trocarmos um pouco de ideias sobre o que ocorreu na Itália a partir dessa época. Numa, convidar você para a roda, Numa. O que era a Itália dos anos 90? O que rolava na Itália? Assim, entrou. Bom, os camaradas já falaram bastante sobre e já tocaram em muitos assuntos, então eu só queria fazer algumas observações sobre já que o Luiz Carlos apresentou, fez um panorama completo, né, sobre as características da economia italiana. Eu queria trazer alguns dados e algumas análises estruturais, em particular, primeiro, a questão industrial. Tá? Como foi apontado pelo Luiz Carlos, a Itália permanece uma potência industrial de peso. Tá? Se a gente for pegar os dados, os últimos dados de pesquisa industrial disponíveis para a Europa, completos, da Eurostat, que saíram no relatório de março, sobre a indústria, que são dados de 2018, que levam em conta ainda a presença do Reino Unido na Europa. Tá? A Itália, em 2018, foi responsável por 18% da produção industrial da União Europeia. Tá? A Alemanha, 27%, a França, 12%, e a Inglaterra, enfim, o Reino Unido, que ainda fazia parte da União Europeia, ainda faz, aliás, pelo menos juridicamente, era 9%. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a Itália tem uma produção industrial que é quase o dobro da produção industrial do Reino Unido. Não estamos falando de um país que, do ponto de vista produtivo, perdeu completamente o rumo. Tá? A Itália tem ainda muitas, vamos dizer, forças, muitas vantagens, muitos setores chaves na parte industrial, tá? Que seja o setor de bens de capital, de máquinas e equipamentos, o setor de armamentos, de armas, de produção de armas, o setor, obviamente, têxtil especializado na produção, têxtil e de calçados especializado na produção de bens de alto valor adicionado, ligados às grandes marcas de luxo italianas. Portanto, a gente está falando de uma indústria que continua bastante diversificada. Tá? Se a gente for olhar na perspectiva, então isso era só uma observação, uma pequena observação importante ter em mente, porque a gente vai voltar a esse ponto ulteriormente. Se a gente for pensar na trajetória italiana desde os anos 90, de facto,
a Itália, do ponto de vista político, sempre foi o país mais instável da Europa. Tá? Se você for olhar, são dezenas de governos que se sucedem após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Primeiro, numa alternância entre democracia cristã e depois coalizões assim envolvendo socialistas e outras componentes do centro-esquerda, né? E esse mundo e com um partido comunista italiano muito forte, muito presente, tá? Essa situação vai mudar bastante a partir da década de 70. O que muda um pouco é, obviamente, o chamado compromisso histórico, né? Uma tentativa de aproximação do Partido Comunista, na época liderado pelo Berlinguer, né? Com a democracia cristã e outros partidos assim mais centristas, entre aspas. Bom, não funcionou muito bem. Ao longo dos anos 80, a gente já vê um recuo muito forte do Partido Comunista, tá? Que vai, na verdade, o Partido Comunista não desaparece, assim, e obviamente impactado pelas operações chamados, assim, nome global de mãos limpas, manipulite, mas ele já estava num estado de, vamos dizer, avançado, né, de esfacelamento. Tá? Os partidos mais atingidos pelas operações mãos limpas vão ser o Partido da Democracia Cristã, o partido tradicional da direita, centro-direita, e o Partido Socialista, que era o partido do centro-esquerda. Tá? E essa desestruturação do mundo político italiano, ela, na verdade, é mais um episódio de o que a gente poderia chamar de perda de rumo do mundo político italiano, que, na verdade, é bem anterior. Se a gente for olhar, é muito interessante ler as declarações feitas pelo Berlinguer, em 71, 73, quando ele caminha na direção do chamado compromisso histórico. Porque a gente vê um partido de esquerda, né? Poderia dizer até hoje, de extrema de esquerda, o Partido Comunista, que representava 1/4 dos votos na Itália nesse período, e que antes de qualquer outro partido de esquerda na Europa ocidental, antes do Partido Trabalhista na Inglaterra, muito antes do Partido Socialista, muito antes francês, do PSD na Alemanha, decide, em nome desse chamado compromisso histórico, bom, nem tenho tempo de analisar todo o argumentário usado na época pelo Berlinguer, mas decide, no final das contas, aceitar que políticas econômicas neoliberais são inevitáveis. A gente está falando de 73, 74, tá? Quando a série de cartas, as declarações, depois o euro a movimentação na direção do ouro. Como? Você está dizendo que a política do eurocomunismo que a Itália representava, ela vai adiante, antes da social-democracia? Ela vai. Bom, para preparar esse programa, eu revi também que o Carlos interrompeu. O Partido Comunista Italiano é o maior partido comunista da Europa Ocidental. Sim, né? E depois ele se transforma no Partido Democrático de Sinistro. Tem o nome PDS, que no nosso caso lembra um outro. Que depois vai dar origem, vai ser uma do Partido Democrático. Exato. Partido Democrático de Esquerda, Partido Democrático, mais ou menos. PDS. Sim. O PD já é outro. Que darão... As origens e o socialismo. Na verdade, o PD
é Sim, originário. mas o PDS não fez parte da integração do... Senhores, olha só, aqui Não, mas o PD, o Partido Democrático... Gente, só um pequeno comentário aqui do âncora. Por favor, só um comentário do âncora. Fala um de cada vez, senão quem está em casa não vai entender. Então, quando vocês se atropelam, embola tudo. Então, no totozinho, baixo, no toque de bola, tá certo? Só um comentário, então, por uma... O Partido Democrático de Sinistra não será um dos partidos que integrarão depois o PD em 2007? Ou pelo menos uma fração dele? O PD, se você olha tanto o Mano Prodi, né, que origina o PD, primeiro a Marguerita, depois o PD, ele vem da democracia cristã. Ele vem da, vamos dizer, ala da esquerda da democracia cristã, que seria o centrista do centro. Então, o PD em si, depois o Renzi, que foi o último líder do PD a ser primeiro-ministro, enfim, presidente do conselho, vem também originalmente da democracia cristã. Então, a filiação com o Partido Comunista que você pode fazer, o último representante mesmo desse aparato original do Partido Comunista é o Massimo D'Alema, que vai fundar a Fondazione Comunista, etc., que era, vamos dizer, uma outra, era aquele partido europeu, enfim, a política italiana é muito complicada. Mas o meu ponto fundamental é que o deslocamento da esquerda italiana, da suposta esquerda italiana, para a conversão às políticas econômicas mais, vamos dizer, ainda não é neoliberal, Berlinguer não é neoliberal, não dá para dizer isso, mas aceitando que tem que ter moderação salarial, porque tem que lutar contra a inflação, ou seja, esse enfraquecimento das posições da esquerda, ela é já de meados dos anos 70. E, obviamente, o Partido Socialista Italiano, que está bem mais para o centro, já no final dos anos 70, também se convencer disso. Então, a Itália, se você for olhar na Europa, é o primeiro país onde a totalidade da esquerda se convence que as políticas, que é meio inevitável ser sério, no sentido de adotar políticas mais econômicas, mais voltadas para o controle da inflação, tendo como objetivo uma certa estabilidade macroeconômica, isso em detrimento de temas como o pleno emprego, como vamos dizer, o objetivo de maior igualdade social. Então, isso é um ponto essencial para entender a política italiana e o que vai acontecer nos anos 90. E por quê? Porque, no final das contas, a Operação Mãos Limpas ela já chega no mundo político onde o debate sobre política econômica já não está muito existindo. Você não tem grandes divergências entre o Bettino Craxi, que é o secretário do Partido Socialista, e os dirigentes da democracia cristã. Tá? Então, quando chega o Berlusconi, em 94, né, quando ele aparece, aí como colocou o Eduardo Baccia, de fato tem toda essa questão de um homem de negócio, cujos negócios originalmente são bastante... porque, bom, o Berlusconi fez fortuna como se chama? No mundo imobiliário, né? Com aqueles projetos do Milano 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ele era uma espécie de laranja da máfia, ou vamos dizer, de dinheiro de origem estranha do sul da Itália. Tá? Bom, então, a gente está, em 94, a gente já está numa situação onde o debate sobre política econômica não é muito rico. E quando a coalizão da Margherita, depois que vai dar o PD, depois do Prodi chegar no poder, o Prodi, não esqueçamos, o Prodi é um economista neoclássico
ultraliberal. Tá? É alguém que, tipo, era professor na Universidade de Bolonha, que foi professor visitante do MIT, de Harvard, mas sempre defendendo uma linha neoliberal. A gente não está falando de alguém da síntese neoclássica, assim, da síntese comum, por exemplo, sei lá, o Krugman, o Stiglitz. Não, a gente está falando de alguém que era mesmo neoclássico e neoliberal. Então, qual o problema da Itália? O problema da Itália é que há, sei lá, mais de 40 anos, quase não tem mais debate econômico na Itália. O máximo que você tem de debate é sobre a manutenção ou o cancelamento, ou eventualmente, bom, mas é muito raro, na verdade não existe a expansão de alguns direitos sociais. Se a gente for olhar a última lei trabalhista de grande tamanho na Itália, ela é adotada pelo Matteo Renzi, que supostamente era um presidente do Conselho de esquerda, em 2017. Desculpa, 2015. Tá? Então, isso é, a meu ver, o grande problema da Itália é isso. É que, como em muitos países da Europa, mas muito mais cedo que em outros países da Europa, você passou a ter uma ausência total de debate sobre modelos, sistemas econômicos, eventualmente alternativos, com a ideia que valia isso, que depois, assim, a diferença é uma questão de cosmética, aí tudo bem. E fácil, você mobiliza a esquerda com figuras truculentas como o Berlusconi, né? Como poderia ser, sei lá, o Trump como se chama, nos Estados Unidos, o Boris Johnson na Inglaterra, ou até no Brasil, enfim. Mas, no fundo, o grande problema da Itália é isso, é que adotou esse modelo, e um modelo que criou muita desigualdade, num país que já tinha fundamentalmente uma grande desigualdade de patrimônio. Enfim, voltaremos a essas questões. Eu só queria, antes de passar a palavra para o nosso Eduardo Costa Pinto, mostrar rapidamente esse gráfico. Então, esse gráfico mostra o quanto a performance econômica italiana foi acompanhando esse percurso. Vocês têm representados em azul a taxa anual de crescimento do PIB italiano, e em vermelho o polinômio que mostra a tendência de evolução do crescimento. E o que vocês veem é uma queda quase de forma regular, até uma tendência de crescimento que fica em zero atualmente. Tá? Então, isso, para mim, ilustra o fracasso desse consenso de política econômica que se estabeleceu, na verdade, na Itália desde os anos 70 e continua até hoje, e que é um sintoma do que pode acontecer em muitos outros países. Quando a gente vê o debate econômico no Brasil, não vou citar nomes, mas, infelizmente, a tendência esses últimos anos é de justamente chegar a essa situação italiana, onde as diferenças entre um partido e outro, na parte de política econômica, pelo menos, são de uma dosagem. Não, vamos botar um teto do gasto, mas tem que ser um teto maior. Bom, esse tipo de debate que levou a Itália a essa situação muito complicada. Bom, vou passar a palavra para o nosso Eduardo Pinto. Retomaremos alguns dos aspectos desse debate. É isso aí, Dudu. O que você tem a dizer? Congelado aqui. É interessante que o Numa trouxe essa dimensão da estrutura da política econômica de longa duração,
o Prado trouxe elementos da discussão dos anos 90, da Terceira Itália, e o Bachan trouxe essas dimensões importantes do que foi o desfecho, inclusive, da Operações Mãos Limpas. Eu vou trazer um elemento que complementa o que vocês falaram em outra dimensão. E por quê? Eu vou voltar à discussão que vocês até iniciaram, que é a questão da corrupção, mas eu vou introduzir essa discussão da Operações Mãos Limpas e a questão da corrupção a partir, né, vamos dizer assim, do pensamento de quem operava Operações Mãos Limpas na Itália. São dois ex-juízes, ou até juízes ainda. E por que eu estou trazendo esses autores e quem participou dessa operação? Para identificar, pelo menos na minha visão, qual é a interpretação que eles têm do fenômeno da Operação Mãos Limpas e qual é o efeito disso e como eles enxergam a relação entre corrupção e desenvolvimento econômico. Eu acho que esse é um ponto que eu queria ressaltar, e aí eu vou ler uma passagem, né? Uma passagem que eu marquei que é muito emblemática, que é o capítulo do livro Corrupção, Lava Jato e Mãos Limpas, tá? O autor desse capítulo, vamos lá, ele é o Pierre Camilo Davigo. Ele foi um dos magistrados da Operação Mãos Limpas, tá? Eu vou ler isso e depois vocês vão entender porque eu estou trazendo essa discussão. Ele vai analisar operações Mãos Limpas, o processo, a importância, mostrando a necessidade do combate à corrupção, mostrando que o combate à corrupção não piorou as condições econômicas. Eles vão dizendo isso o tempo inteiro. A percepção, inclusive, de corrupção da população diminuiu depois das operações Mãos Limpas. Ele fala que a questão estaria supostamente associada ao desenvolvimento econômico e também lá teria se juntado um conluio de empresários e políticos para deslegitimar operações Mãos Limpas. Eu estou falando isso, dando essa introdução, e por quê? Porque na passagem ele diz assim, qual é o outro problema da Itália? Tá? O outro problema, eu vou ler aqui, aspas. Outro problema que existe na Itália é o elevado custo da política em relação à capacidade econômica do país. Existem demasiadas pessoas vivendo da política, da mesma maneira que existe demasiadas pessoas vivendo de outras atividades públicas, dentre as quais o sistema judicial. Se o aparato jurídico não consegue funcionar e não se pode esperar que a ajuda venha da política, o que acontece? Guardem isso, eu vou voltar depois nesse ponto, porque eu estou aqui tentando fazer um movimento que é tentando compreender a partir do que está escrito no discurso de narrativa. Quem participou das operações Mãos Limpas enxergam a realidade econômica, política e judiciária da Itália. Tá? O outro autor, que também é um juiz desse livro, vamos lá, deixa eu citar aqui para vocês, é o Gerardo Colombo, que também foi um desses participantes das operações Mãos Limpas. Me desculpem, mas eu vou ler isso só para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar depois, tá? Enfim, eu via a Manipulate como meio para colocar em prática a igualdade, mais do que descobrir a corrupção. Do meu ponto de vista, o instrumento utilizado para enfrentar os marginais, por exemplo, a delação, era legitimamente utilizáveis no enfrentamento dos crimes de colarinho branco. Eu ainda não havia sentido o forte ruído existente entre os métodos tradicionais e o espírito da Constituição, e não me dava conta de que era necessário escapar dessa contradição, respeitando principalmente a dignidade dos miseráveis. E por que eu trouxe esses dois participantes ativos da Operação Mãos Limpas? Porque claramente é uma lógica que opera hoje boa parte do pensamento no segmento judiciário. E Prado, eu sei que você domina muito mais do que isso, se eu falar besteira, me corrija, que é o seguinte, existe uma ideia de um liberalismo difuso, a ideia é que o problema da corrupção é o centro do problema do desenvolvimento econômico do capitalismo ou de qualquer país. Ou seja, o combate à corrupção por si só
né, geraria o quê? Desenvolvimento econômico. E aí, de onde parte essa ideia? De onde vem essa discussão? Como é que isso... Eu não vou entrar como isso chega no judiciário, mas isso está espalhado na formação, me parece. E aí, sim, acho que o Bach alertou isso, Numa. Sim, com o avanço do neoliberalismo, sim, com a ideia de mudanças, de visões, interpretações da realidade. E por que eu estou focando nesse ponto? Porque a minha hipótese que eu vou levantar aqui para a gente debater é que isso está fortemente assentado na teoria da busca da renda. Tá? E qual é essa história da teoria da busca da renda? É a teoria negativa do Estado. E por que eu estou querendo chamar esse ponto aqui? Porque normalmente nós, economistas, olhamos o Estado a partir da política econômica, da política monetária, da política fiscal. Tá? Mas o Estado também ele opera e atua fortemente nos arranjos institucionais, na relação entre o público e o privado, né? Na relação entre os interesses particulares e os interesses coletivos, que esse é um debate do que é o papel do Estado, lá do século, inclusive, XIX, que permanece vivo até hoje. E por que eu estou chamando esse ponto e vou conectar com o que vocês disseram anteriormente? Por quê? E eu vou projetar aqui, né? Eu vou fazer até uma propaganda do livro de um colega da gente, do Instituto, que é o Ronaldo Fiani, tá? Do livro dele, Cooperação... vamos lá. Cooperação e Conflito, tá? Ele tem um capítulo do livro dele que é chamado a Teoria Negativa do Estado, tá? Que é a teoria da busca da renda, que é a teoria do rent seeker. Exatamente aqui, eu vou ler para vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar, né? A teoria da busca da renda tem como tema central a busca por parte dos agentes privados de renda por meio de privilégios que os protejam da competição no mercado, privilégios esses concedidos pelo Estado. Desse modo, os agentes privados buscariam regras e regulamentos de proteção contra a competição do mercado, tais como tarifas de importação, licenças de produtos, regra por parte dos agentes reguladores. Esses regulamentos e regras legais por parte do Estado teriam uma consequência comum ao reduzir a competição, né, ou mesmo resultar em monopólio. Permitiria aos agentes beneficiados elevar seu preço acima do que poderia ser cobrado para obter um regime de livre concorrência. Por que eu estou trazendo e eu trouxe essa discussão e por quê? Tá? Porque a ideia do que você vê a partir da fala de quem participou das operações Mãos Limpas e com o avanço do neoliberalismo muito já intrínseco, já nos anos 90, 80, na formação das burocracias, inclusive das burocracias do judiciário, a ideia e aí que o Bach alertou muito bem, a ideia da fundação do país, da refundação do país da Itália. Por quê? Porque qual é o problema central da Itália? A corrupção. Qual é o problema central da Itália? A relação entre o público e privado. Porque qualquer tipo de relação entre o público e privado gera corrupção. Né? Eu acho que esse é o ponto. E qual é o caminho, né, para gerar o desenvolvimento e crescimento econômico como apregoado por esses juízes da Operação dos Mãos Limpas e boa parte da visão da teoria do rent seeker, né, é o quê? Reduzir o papel do Estado, a política econômica, você criminaliza qualquer política econômica, fiscal e monetária. É a radicalização do que você falou, Numa. É mais do que só uma discussão de projetos de política econômica. Na verdade, a lógica da teoria do rent seeker criminaliza a política pública. Né? Eu acho que esse é um ponto, e aí é uma provocação que eu já usei em outro texto, que é o seguinte, não é que a gente não esteja falando aqui que não é importante a questão da corrupção, mas esses burocratas, como é que eles enxergam essa relação? A gente deu uma designação que é inclusive a contradição em termos. Eles são weberianos messiânicos. Aí você vai dizer, Eduardo, como é que pode ser weberiano e messiânico? Você está de enrolação, né? Dois termos contraditórios dentro da teoria. Não. Por quê? É provocativo mesmo. E por que eles são weberianos? Porque eles encontraram corrupção, como Numa alertou, o Bach, o Prado. Existia um tipo de relação entre público e privado que sempre aqui, pessoal, vou alertar, sempre há uma linha cinzenta nessa relação na ordem capitalista.
Por que isso? Qual é a diferença entre o interesse particular e o interesse coletivo? A mensuração disso é sempre complexa. E como é que esse pessoal resolve? Diz, vamos eliminar essa relação. Então, você cria uma teoria negativa do Estado. Ou seja, é o suprassumo do neoliberalismo. E isso penetra na formação do judiciário. E por que eles são weberianos? Eles encontraram a corrupção. E por que são messiânicos? Porque eu preciso usar qualquer meio para alcançar os fins. Tanto é que um desses aqui, juízes, e eu vasculhei aqui em reportagens recentes, também foi acusado de divulgar informações, de fazer delações premiadas fora do regramento legal da Constituição italiana. Então, assim, eu queria chamar a atenção que, na verdade, complementa o que vocês falaram. Ou seja, é como se o olhar, a visão de quem opera a partir do judiciário, tá? Tem uma lógica que é mais do que neoliberal, é ultra neoliberal. A ideia é negar completamente a relação entre o público e o privado e, mais ainda, negar a política. Por quê? Porque isso gera monopólio, porque isso gera corrupção. E eliminando isso, você gera o quê? Desenvolvimento e crescimento econômico. Que, mesmo com isso tudo que eles disseram que aconteceu na Itália, da melhora política, a gente vê o cenário econômico de crescimento, de desenvolvimento econômico, o oposto do que eles projetavam e do que eles, inclusive, continuam enxergando hoje, porque esse livro é muito recente. Esse é um livro de 2019, e o argumento deles aqui é o quê? Não, a gente só não conseguiu gerar a refundação, como diz o Baixa, porque o sistema político não possibilitou, impediu que a gente continuasse na nossa missão. Então, assim, depois a gente volta nisso, mas não é mera coincidência, mera semelhança do que a gente tem visto aqui, mas a gente volta a isso no debate mais no final. Eu trouxe um complemento do que vocês falaram no plano da institucionalidade da questão do Estado. Mas diga, Prado, você tá se passando para falar, Prado. Mas não, eu fechei, pode falar, Prado. Você traz uma coisa que nós estamos aqui comportadamente discutindo questões econômicas, você dá um outro olhar que é muito rico, e eu vou trazer uma outra dimensão. Tem um dos autores, um dos escritores do século XX que eu mais aprecio, é o Graham Greene. Graham Greene escreveu um livro chamado Terceiro Homem, que foi filmado por Orson Welles, um filme de gênio, se eu não me engano, é 47 ou 49, no pós-guerra. Mas no filme tem um personagem muito complexo. Passa em Viena, não? Passa em Viena. Que é o Roland Martin, o nome do personagem, que tem uma fala que é maravilhosa. A última fala dele é o seguinte: você sabe o que dizem na Itália? Por 30 anos, sob os Borgias, eles tiveram guerra, terror, assassinato e derramamento de sangue, mas eles produziram Michelangelo, Da Vinci e o Renascimento. Na Suíça, eles tiveram amor fraternal, 500 anos de democracia e paz. E o que eles inventaram? O relógio Cuco. É muito provocador, mas mostrando um pouco de que o caos italiano foi muito criativo. A questão da corrupção italiana é muito complexo, tem elementos econômicos, a corrupção é pior, onde a distribuição de renda é pior, que é no Sul. Não é à toa que o Sul é o berço da máfia. O Sul é o berço, que é o berço também do famoso romance O Leopardo, onde uma das figuras principais dizia que é o príncipe de Salinas, é necessário mudar para que tudo permaneça como está. Então, a questão da dificuldade de resolver a opressão no Sul e os problemas associados abriu espaço para uma política muito ruim, para problemas complexos de corrupção, e uma maneira que realmente contribui para reduzir a corrupção é melhorar a distribuição de renda. Mas a tentativa de inverter o processo, quer dizer, ou seja, a corrupção seria a raiz do atraso, parece que é o inverso, é o atraso e a raiz da corrupção.
não é a corrupção que impede a mudança da realidade econômica, etc. É a estagnação econômica, a dificuldade de se mexer aí uma palavra que você gosta, na questão das classes, das disputas das classes sociais, das questões das frações de classe, cada um disputando uma renda que é uma acumulação de capital complexa, que abre espaço para esse tipo de situação. Eu acho que é interessante a reflexão da experiência italiana. Eu acho que o Numa apontou um ponto que eu acho que vale a pena chamar a atenção, que remonta à nossa discussão na última apresentação que nós fizemos. Essas experiências históricas são muito ricas, mas elas são experiências históricas que nós devemos buscar como um espelho para entender alguns problemas, mas não exagerar na comparação com o Brasil atual. Porque gostaríamos nós de estar na situação da Itália, muito mais rica do que nós, uma distribuição de renda melhor do que a nossa, um país culturalmente muito mais avançado. A nossa situação é muito pior. Agora, o que nós podemos aprender por lá? Não há uma campanha de anticorrupção, não garante nada. Quer dizer, pode funcionar e pode não funcionar. Aparentemente, na Itália, funcionou um pouco para o norte, ainda é muito complicado. Eu vi um artigo preparando um pouco para fazer essa discussão sobre a situação atual, e o argumento que se diz é que na Itália, atualmente, há um crescimento, novamente, de corrupção e não há muitos dos mecanismos que foram criados naquele período para poder enfrentar a questão de corrupção não conseguiu dar conta dos problemas, longe disso. E, enquanto, sob o ponto de vista econômico, entrou-se numa situação de um crescimento da angústia e da raiva de vários setores que estão excluídos dos benefícios desse processo. O que nós vemos como resultado dessa grande engenharia social neoliberal? Nós caminhamos para uma situação de profundo risco de ascensão de forças de extrema-direita, porque essas apresentavam uma alternativa, embora falsa, mas ofereciam para as pessoas uma alternativa à desesperanças que eles estavam. Eu chamou a atenção também alguns dados curiosos. O número de desempregados e o número de jovens, como aqui, que nem trabalham, nem estudam, que não têm uma perspectiva, os ninis, né? Nem estuda, nem trabalha. Isso é uma verdade brasileira e uma verdade italiana. No caso do Brasil, quem não trabalha nem estuda, sua vida é extremamente difícil, porque nós não temos mecanismos de proteção para essas pessoas. Na Itália tem algum, mas você ter uma vida sem perspectiva de trabalho, mesmo que não viva na miséria, é uma vida muito pobre. O neoliberalismo, mesmo com garantia de renda básica, se você retirar a dignidade do trabalho, não abre espaço para a construção de uma sociedade melhor. Bastianzinho? Vou sair para o Bastian. Eu queria falar um pouquinho sobre o desempenho econômico da Itália, né? E a estratégia econômica a partir do Berlusconi, né? Bom, de um lado, Berlusconi começa um amplo processo de privatizações, né? Inclusive, pegando um gancho com o que o Dudu Costa Pinto falou, houve uma deslegitimação do Estado, né? No processo ali quando os escândalos de corrupção eclodiram, né? Então isso facilitou também o processo de privatização subsequente, tá? A administração pública, as estatais passaram a ser, em muitos casos, entendidas como antros de corrupção, né? Ou propícios à corrupção. Então isso facilita o processo de privatização subsequente.
E também, um ponto importante, uma reforma trabalhista, tá? Na verdade, já tinha um acordo anterior até a Berlusconi, a ideia era aumentar a flexibilidade, tá, do mercado de trabalho, mas isso seria compensado por elementos de salário indireto, de proteção, tá, na linha do que se chama de flexicurity. Acontece que só houve a flexibilização, né? Essa ampliação de gastos não aconteceu. Até porque a Itália começa a entrar também, é um outro elemento, né? Na questão da entrada no euro e depois, estando no euro, né? Tendo que adotar regras fiscais, né? Restritivas, tá? Alemães, tem toda uma discussão que a gente não vai entrar aqui, era muito preocupada, né, com a Itália, enfim, queria colocar controles em relação à Itália, achando que a Itália descumpriria regras, que a Itália seria irresponsável fiscalmente, seja lá o que isso quer dizer. Mas, enfim, o fato é que há flexibilização do mercado de trabalho, há controle de gastos, e isso vai ter uma dinâmica muito negativa para o crescimento econômico da Itália. Então, os salários passam a crescer pouco, tá? Tem uma dinâmica medíocre que afeta o consumo. E o gasto público, que é um outro componente do PIB, o gasto público, enfim, os investimentos públicos, também tem um crescimento modesto. Isso vai explicar, pelo menos em parte, o mau desempenho econômico da Itália, tá? O baixo crescimento italiano em comparação com outras regiões. Agora, a situação se agrava depois da crise internacional de 2008, 2009 e a crise grega, tá? O yield, né, dos títulos da dívida pública italiana cresce muito. Tá? Isso poderia ser perfeitamente evitável se o Banco Central Europeu comprasse títulos dos países considerados mais problemáticos, como a Itália, tá? Para jogar esse juro para baixo. Isso só vai acontecer mais adiante, tá? Então aumenta custo de captação, novos pacotes de austeridade fiscal e também uma reforma da Previdência que retardou a saída dos mais velhos do mercado de trabalho. Tá? Isso vai impactar, os Carlos chamou a atenção do desemprego entre jovens, isso também vai impactar o desemprego entre jovens, porque os mais velhos, de um lado, os mais velhos retardando a aposentadoria, tá? Sendo obrigados a sair mais tarde, se aposentar mais tarde, abrindo menos vagas. Por outro, também, com os controles sobre gasto, com baixo desempenho, com mau desempenho, com baixo crescimento dos gastos públicos, enfim, em custeio e dos investimentos públicos, também não havendo políticas de contratações por parte do Estado, também gerando menos oportunidades no mercado de trabalho. Tá? E nisso tudo, um outro elemento, aqui estou trazendo pontos que foram discutidos por economistas, até que alguns de nós conhecemos, da Universidade Roma III, né, da Universidade de Siena, tá? Aquela dinâmica que vem já, na verdade, dos 90, né, de flexibilização do mercado de trabalho, baixa dinâmica dos salários, também não estimulou investimentos em produtividade. Tá? Alguns autores vão chamar a atenção como você conseguia ter uma redução de custo, tá? Não tinha pressão nos empresários para fazer investimentos que ampliassem a produtividade. Tá? Então, o resultado disso tudo, tá? É uma dinâmica perversa, tá? De crescimento medíocre, alto desemprego entre jovens. Enfim, eu quis pensar alguns elementos, né? Algumas coisas eu tive que colocar de maneira pouco superficial, não dá para alongar. Talvez o Numa e o Eduardo queiram complementar, né? Aprofundar, por exemplo, a questão com a União Europeia. Tá? Eu chamei a atenção para a questão dos títulos, das regras fiscais, talvez o Numa queira falar sobre isso. E há um outro elemento que eu não falei, que o Luiz Carlos tangenciou,
que é muito importante no caso da Itália, que são as diferenças regionais. Né? De um norte rico e um sul, um sul muito mais pobre. Ainda que tudo isso, gente, né, muito mais pobre, né, para padrões europeus, né, e para padrões italianos. Deixa eu fazer um comentário rápido antes da gente seguir. O que eu acho que vale a pena, como mudou a perspectiva agora. Eu acabei de ler um interessante trabalho da Confindústria, que é uma confederação de indústria, um centro tipo a nossa Confederação Nacional de Indústria Italiana, que é um documento escrito pelo Stefano Mazzocchi, que é o economista-chefe da Confindústria. Ele coloca a extrema necessidade da União Europeia e apoia fazer um pesado investimento no processo de reestruturação da economia italiana e da economia europeia. Eles defendem, então, um volume de investimentos em torno de 3 mil bilhões de euros de investimento público na Europa. Então, nós estamos falando de 3 trilhões de euros e, considerando um primeiro passo, o investimento de 500 bilhões de euros num período inicial de 3 anos. Ou seja, a indústria italiana está defendendo agora um investimento sem proporções, com proporções provavelmente equivalentes ao que foi feito no Plano Marshall, provavelmente em termos de valores absolutos, muito maior. Então, eu não sei até que ponto isso vai se combinar com alguma mudança em outros aspectos de políticas sociais no bujo da Europa. Mas, em termos de volumes de investimentos, claramente sinalizando, depois dessa crise, uma mudança no sentido de saída da austeridade. Então, eu acho que isso é uma conversa, não precisa ser tão coerente como aula. Eu acho interessante refletir que, depois de tantos anos de uma política fracassada de redução do papel do Estado, parece que agora, empurrados pela crise, provavelmente a saída vai ser trazer de novo o Estado para a jogada. Deixa eu só pensar alguns elementos adicionais, depois eu passar a palavra para os demais. Tá? A indústria, o Numa chamou atenção para um ponto, que a indústria italiana continua a ter um peso importante no país, grandes empresas italianas ainda existem, persistem sendo importantes. Agora, a Itália tem passado por um processo de desnacionalização. Né? Então, o Numa estava comentando comigo outro dia, muitas empresas chinesas comprando empresas italianas, inclusive importantes como a Pirelli. Tá? Tem também empresários catares comprando empresas italianas. Então, a indústria italiana continua a ter um peso grande, mas passa por um processo de desnacionalização. Esse é um ponto. É interessante o que você chamou a atenção, Luiz Carlos, eu não conhecia esse documento. Agora, há questões que dizem respeito à União Europeia, né? Quer dizer, existem regras fiscais, tá, da União Europeia, regras que, enfim, a questão aí se você descumpre, mas existem, em princípio, regras fiscais, tá? E há esse problema de como opera o Banco Central Europeu, tá? Resistência dos países do Norte, que o Banco Central compre títulos dos países que teriam indicadores macroeconômicos piores. Agora há um esforço de compra, por exemplo, no contexto da pandemia, mas são negociações sempre muito complicadas. Tá? Se um Banco Central Europeu funcionasse como um Banco Central normal de um país, que dá plena liquidez no mercado secundário por os títulos da dívida pública desse país, tá? Parte do problema estaria resolvido. Tá? Agora, parece que exatamente a intenção é não fazer isso para manter esses países como Itália, Portugal, Grécia, etc., Espanha, pressionados para manter políticas fiscais austeras. Eu passo a palavra para os demais. Deixa eu desempenhar aqui minha função de âncora
nós já temos 1 hora de programa, então eu vou encaminhar aqui o final, né? O papo é ótimo, é agradável, e acho que a gente teria bastante história para contar aí, rolava mais 1 hora aqui, mas a função do âncora, que é essa função ingrata, né, de definir quando é que a discussão se encerra, para a gente manter numa duração razoável do nosso programa. Eu gostaria de terminar colocando para cada um de vocês, para fazerem as suas considerações finais, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês, quer dizer, essa experiência italiana, ela diz o que para nós no Brasil, tá certo? Eu vou começar com Bastian. Bastianzinho, você começou, sugiro que você comece a última rodada. E obrigado, já agradecendo a sua participação, a sua contribuição no debate. E aos nossos espectadores, telespectadores, o pessoal que escuta no seguidores, podcast, eu nunca sei como é que se chama. Eu estava engraçado, pensando aqui ao longo do programa, me lembrei daquele filme de poucos anos atrás, não tem tanto tempo, acho que Paulo Sorrentino, né, A Grande Beleza, né, que trata exatamente da decadência. Né? Trata exatamente, tem um clima ali de fim de festa. Né? Mesmo que, né, existem decadências e decadências, né, aquela coisa, famílias infelizes são infelizes à sua própria maneira, né? A decadência italiana é de uma proporção menor, né, do que o processo que temos testemunhado no Brasil, mas é um processo de decadência, né, nas últimas 3 décadas. E eu acho que eu termino com a ideia com a qual eu comecei, né, do mito da refundação. Né? Mesmo a gente sabe aqui que a corrupção é muito ruim, né? É uma coisa negativa, mas a ideia do combate à corrupção como purificador e como sendo elemento para resolver todos os problemas, né, do país, a corrupção como grande problema de um país, né, isso não é verdade. Né, porque houve ali um processo relevante de combate à corrupção na Itália, tá? E por razões diversas, né, a gente procurou chamar a atenção aqui. O que veio depois, na verdade, foi um período de desempenho medíocre. Então, é preciso tomar cuidado com a ideia da refundação, tá? Porque as coisas não estão... Combate à corrupção e desenvolvimento econômico, aí puxando da fala do Dudu, não estão diretamente associados. Tá? Então, a ideia de a corrupção como a mãe de todos os problemas, o caso italiano sugere que é um equívoco. Né? Existe, portanto, então, um mito da refundação, né, a partir do combate à corrupção, como gerando uma trajetória, como impulsionador, né, de uma trajetória muito positiva. Né? Isso não foi o que ocorreu quando a gente observa o caso italiano. Valeu, Baixa, obrigado pela sua participação. Eu vou me despedindo aqui. Tchau, obrigado, um abração a todos. Valeu, obrigado. Dudu. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Vou até antes de chegar na comparação, vou tentar ser sintético, porque é interessante as conexões que foram levantadas. Primeiro, o Numa alertou sobre quase uma decadência do projeto de política econômica da esquerda. Né? O Baixa ressaltou a questão da refundação a partir das operações Mãos Limpas. Né? E mais ainda, e meio que indiretamente, tanto Prado, Baixa como Numa ressaltaram que isso implodiu o sistema político, a institucionalidade do sistema político, e isso permitiu, inclusive, a chegada ao poder do Berlusconi. Né? Além disso, você, em um determinado momento, tensionou a relação entre público e privado do capitalismo italiano, que depois foi recomposto a partir do Berlusconi. Né? Ou seja, o Estado voltou a reassumir esse papel, você pode dizer que de forma torta, você pode dizer que sem o que era esperado, mas você voltou a reconfigurar a relação de público e privado. E por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque se a gente olha isso, esses elementos, olhando a dimensão econômica e política italiana, né, dos últimos tempos,
que sai aqui, se você olhar o que é os anos 80 na Itália, como já foi alertado aqui, a chamada terceira Itália, a ideia de que você estaria, inclusive, na acumulação flexível. Essa era uma discussão dentro do debate da organização industrial, mas não só, da organização do capitalismo, seria uma nova forma de acumulação a partir da pequena e média empresa. Isso a partir do caso da terceira Itália, dos clusters, da produção industrial italiana. Ou seja, você tinha todos elementos desse processo, né? Agora, e aí acho que é importante, uma convergência de elementos que tem nos anos 90, né? O avanço, a utopia neoliberal ganhou força como nunca, tá? No contexto de operações mãos limpas que iam refundar o país, né? E como já foi alertado anteriormente, de uma inserção mais problemática da questão da União Europeia. E por que eu estou chamando a atenção desses elementos? E aí, para ressaltar o que o Prado falou, a gente não está aqui comparando a estrutura social, econômica, produtiva, italiana com o Brasil. Ou seja, a gente não está pegando a formação, na linguagem que eu gosto, a formação social italiana e comparando com a formação social brasileira a partir das suas infraestruturas e superestruturas. Não é esse o debate que a gente está fazendo aqui, porque isso não tem sentido nenhum. E aí eu estou fazendo esse preâmbulo para quê? Para trazer alguns elementos que acho, sim, que se insere do nosso problema atual, que é uma escala muito maior do que a Itália vive hoje, muito maior do que a Itália viveu logo depois das Operações Mãos Limpas. E por quê, na minha visão? Primeiro ponto de convergência. Não por acaso, e eu não tinha falado antes, esse mesmo livro que tem esses participantes da Operação Mãos Limpas, junto tem também quem? O Delaiol e o Sérgio Moro. Ou seja, é um artigo que junta os juízes da Operação Mãos Limpas com os juízes da Operação Lava Jato. Se você olhar em termos de narrativa, de percepção, de visão de mundo, de ideologia, eles têm igual. O primeiro capítulo desse livro, né, é pura teoria do rent-seeker. É o quê? Desenvolvimento econômico, né, acontece se acaba a corrupção. É teoria negativa do Estado. Tá? É eliminação da política. Né? É eliminação da relação entre público e privado. Né? Então, nesse sentido, se você olhar a cabeça desses juízes lá atrás, e novamente, e eu não tenho nenhum problema em discutir esse ponto da corrupção, que eu tenho discutido isso há quase 4 anos, na questão dos valores. Né? E por quê? Ninguém está falando aqui que não é para combater a corrupção, mas da forma como foi feita, da negação da política, da ideia de que é possível separar, informar. Porque, no fundo, sabe o que esse pessoal liberal difuso do judiciário pensa? Que é possível formar um capitalismo da concorrência perfeita, formado por pequenas e médias empresas, a lá o Adam Smith, quando ele vai falar sobre a discussão das pessoas produtores e ofertadores, ou se você quiser, do mito do Robinson Crusoe para pensar a teoria econômica. Eles acham que isso é possível. E como eles acham que isso é possível, eles têm que refundar, eles têm que criar uma missão. Então, esse elemento, o weberianismo, o messianismo, está dentro desse processo. Agora, o impacto. O impacto é diferente. Por que o impacto é diferente? Porque a Itália, como vocês bem já alertaram, tem uma institucionalidade diferente e num momento histórico diferente. Né? O que nós vivemos aqui foi o quê? Né? Uma institucionalidade mais frágil, você foi implodindo o sistema por dentro, e, na verdade, aqui todo mundo, em um certo momento, no caso brasileiro, operou a Lava Jato achando que depois poderia controlar. Isso vai dos donos do dinheiro, no primeiro momento. Isso vai do próprio Temer, que falou o seguinte: eu tenho que entrar para parar a Lava Jato, mas primeiro diz que está a favor, que é a questão do Jucá, mas não só. Né? Se você olhar todos os atores, a gente esquece disso, porque as pessoas esquecem. Até o Renato Azevedo, que hoje é um crítico enorme da Lava Jato, ele já foi um grande apoiador da Lava Jato no seu início. O próprio Gilmar Mendes. As pessoas esquecem dos tempos históricos e dos fatos conjunturais desse processo. Agora, qual é o ponto importante que eu quero ressaltar? É que no caso brasileiro, dada a nossa fragilidade institucional comparada com a Itália, o impacto da destruição institucional foi enorme e a gente ainda nem colocou no lugar nada da relação público e privado. E colocou alguma coisa torta. Qual é a questão torta? A ideia de uma arbitragem, né,
a lá poder moderador, Bolsonaro e militares. Tanto é que o Bolsonaro diz assim, eu não preciso da Lava Jato. Por quê? Porque acabou a corrupção, porque eu resolvi o problema. Ele está dizendo que ele resolveu o problema da relação entre público e privado do capitalismo, trazendo os caras do dinheiro para próximo dele. Né? Então, nesse sentido, e aí para fechar, para passar para o Numa e para o Prado, eu queria fazer analogia, porque esse tipo de mito, aí eu acho que o Baixa foi num ponto. Quando você cria um mito de refundação, e quando esse mito desmancha muito rapidamente, essa população entra em quê? Raiva, ódio. Não vem crescimento econômico, né? Não vem mudança, vem desesperança e vem a negação da política. Se você olhar, isso acontece nos filmes. Eu vou dar 2 dicas de filme aqui que eu assisti recentemente sobre a Stalin, muito contemporâneo, mas muito interessante, que é Ele Voltou, que é o filme A Volta do Mussolini. Né? Vale a pena para vocês perceberem o que é a sociedade italiana depois de, como o Numa alertou, um crescimento muito baixo, né? Porque a comparação não é com o Brasil, a comparação é o que era a sociedade italiana nos anos 80 e o que é hoje. Vai para o espaço mito refundante, que é a combate à corrupção resolve tudo. Vem o Berlusconi. Vem os 5 estrelas que não resolvem nada. Mas isso, os 5 estrelas, inclusive, esse filme é até antes dos 5 estrelas, porque ele mostra a desesperança. E essa desesperança está associada à ideia de que a política é o problema. Né? O que a extrema-direita, aí é para provocar, porque isso tem a ver com lá e tem a ver com aqui, o que a extrema-direita faz é reintroduzir a política, de forma torta, mas é reintroduzir a política, é reintroduzir a ideia dos interesses. E aí, nesse sentido, tanto lá como aqui, né, a explicação não é a polarização. Eu estou cansado de ouvir essa ideia. O problema é a polarização. Não é isso o ponto central. É como aí o Numa, o Prado e o Baixa já alertaram, é o quê? É a forma como o capitalismo assumiu a partir dos anos 90, na sua forma neoliberal, que reduz, minimiza qualquer possibilidade de ascensão social, aumenta a desigualdade e a pobreza, vendeu sua ideia de que a política era um problema, ou seja, o mito neoliberal desmancha e não se colocou ainda nada no lugar para a proposta, que vai da política econômica, que vai de uma nova ideologia ou que vai de novos processos. Então, nesse sentido, é que eu queria trazer esse ponto, é por isso que a minha percepção é que a extrema-direita cresce. E isso num conjunto de elementos, que vai da política econômica, que vai da desestruturação institucional, que vai, inclusive, da desesperança do futuro. Agora, e para fechar, porque já falei muito, o caso brasileiro me parece mais grave. Por quê? Porque essas instituições ainda continuam desmanchando. Você não colocou nada no lugar. Desculpa, quem comanda a banca aí, o Bicalho, ter passado um pouco do tempo, porque eu já vi que você estava fazendo cara para mim. Parei. Não, você não, é pastorear gatos, cara, como diz um amigo meu. É pastorear gatos. Tenta pastorear gato. Vem cá, gatinho, vai para lá. É mais ou menos isso. Numa, suas considerações finais. E obrigado pela participação, já antecipando os agradecimentos. Obrigado, Dudu, também, Costa Pinto, e ao Numa. Suas considerações finais, Numa. Sim, Bicário. Eu, sinceramente, eu acho que o Eduardo e os 2 Eduardos, na verdade, já fizeram bastante paralelos com a situação brasileira. Então, vou insistir talvez mais sobre algumas características da Itália, mas que podem ser úteis também para pensar a situação brasileira e as perspectivas, né, para o Brasil. A Itália é um país muito interessante na Europa porque, de uma certa forma, é um país precursor em muitas tendências. Na minha fala anterior, no programa, eu já insisti no fato que o primeiro país onde apareceu essa aproximação da esquerda com a direita sobre as questões de políticas econômicas e o surgimento de uma espécie de consenso em volta de políticas neoliberais, bom, mais ou menos assim marcadas assim na questão social, mas sem muitas divergências quanto à sua essência. A
A Itália também, pensamos, foi, entre aspas, também precursora em outras questões também bastante problemáticas, né? Por exemplo, na questão da polarização regional, a gente falou um pouco sobre esse tema, mas é um tema fundamental. Por quê? Porque a polarização regional na Itália, basicamente, a gente pode dizer que tem uma Itália do norte, né? E uma Itália do sul, né? O limite sendo a linha de fronteira se situando mais ou menos em Roma, né? Essa oposição entre a Itália do norte e a Itália do sul, ela é muito forte desde o movimento, desde a criação da Itália, né? Desde o Risorgimento, porque são realidades sociais e históricas muito diferentes, muito distintas. O sul é pouco industrializado, apesar dos esforços, né, promovidos para o desenvolvimento das regiões do sul desde o pós-guerra, né, e se desenvolveu rapidamente uma espécie de antagonismo entre o norte e o sul, onde você tinha muitos movimentos migratórios do sul para o norte, para alimentar as grandes cidades industriais, como Milão, Turim, Gênova, etc. E, ao mesmo tempo, criou-se na Itália um movimento que politicamente começou a se afirmar com mais força na década de 80 e mais ainda na década de 90, né? Que era o movimento designando como responsável pela perda de dinamismo da economia italiana e os problemas da sociedade italiana a parte sul, tá, da Itália. E a gente viu se desenvolver um movimento como a Lega Nord, que hoje em dia, na sua evolução assim, última, tem uma força política muito grande, né? E o que é interessante observar é que, originalmente, então, você tem esse movimento político que muito opõe norte e sul, e esse movimento político vai evoluindo, no caso da Itália, porque a partir da Lega Nord é um partido de extrema-direita, anti-estrangeiro, mas também anti-pessoas do Sul, e o discurso ele vai evoluindo, vai deixando de estigmatizar tanto as pessoas do sul da Itália, como era o caso, né, para apostar totalmente suas fichas num discurso assim, tradicional de extrema-direita, no caso da Europa, assim, muito focado na questão xenófoba, né? E, de uma certa forma, a gente pode fazer um paralelo no Brasil, onde a gente vê também que movimentos políticos mais à extrema-direita do tabuleiro político local, inicialmente muito críticos em relação ao Nordeste, bom, mas recentemente mostraram, de repente, assim, um grande interesse pelo voto do Nordeste e, portanto, evoluíram um pouco e deixaram um pouco de lado essa questão regional. Então, isso era mais uma pequena observação. O que a gente pode dizer também é que a Itália, na sua complexidade, ela encarna um pouco esses desafios que se colocam em muitos países europeus, na verdade, em muitos países industrializados, e saber como enfrentar o espectro da desindustrialização. No caso, a batalha, no caso dos empregos, assim, das atividades industriais muito intensivas em mão de obra, parece meio ser perdida, né, em relação à Ásia. Há uma dificuldade de justamente pensar uma política industrial sem a intervenção ativa do Estado. E o modelo italiano, como foi apontado pelos camaradas, tradicionalmente não passava muito pela intervenção estatal, como apontou Luiz Carlos, a gente
essa nova Itália era muito baseada nesses arranjos produtivos locais, ou seja, os clusters de empresas ligadas ao mesmo setor econômico, pequenas empresas familiares, etc. Algo muito desestruturado originalmente, que se autoestruturou, mas que em geral não é muito ligado ao Estado. E no caso italiano, isso tem sido cada vez mais um problema, essa falta de participação do Estado na estrutura produtiva, na estruturação, pelo menos, do setor produtivo. Porque as empresas italianas têm esse lado, então, e de empresas familiares que enfrentam dificuldades na concorrência internacional. E também houve um recuo muito forte do Estado na sua intervenção e na sua participação em empresas de setores como o setor de armamento, de setores como o setor naval também, que era fundamental. Então, se sente uma falta de política industrial. E também é um problema geral, que é um problema muito grande no Brasil, inclusive, porque mesmo nos governos do PT, a política industrial foi muito tímida, tá? E, bom, ela é basicamente inexistente nos últimos anos, então essa é outra dificuldade que a gente pode apontar, né? E, além dessa questão produtiva, só para encerrar minha fala, eu acho que a Itália oferece a perspectiva de uma sociedade onde há muitas travas na distribuição de renda. A Itália é um dos piores países da Europa, se não for o pior, em termos de distribuição de patrimônio. Porque a legislação tributária patrimonial na Itália é extremamente laxista, sempre foi, muito minimalista. Um estudo saído há alguns meses apontava que as mesmas 40 famílias que possuíam 80% do patrimônio imobiliário de Firenze em 1347 continuam possuindo basicamente 70% desse patrimônio imobiliário o ano passado, em 2019. Então, tem uma permanência nisso. Isso é um paralelo que você pode fazer com o Brasil. O Brasil dos 500 anos, a concentração patrimonial no Brasil é muito forte, muito maior ainda do que a concentração de renda. E é interessante observar que analistas dessas questões de desigualdade de patrimônio, desigualdade da distribuição de renda, fazem paralelos com o Piketty, por exemplo, faz um paralelo entre Brasil e Itália em muitas oportunidades. Então, qual o risco? Qual o risco que a gente pode observar nisso? É que, no fundo, você tem mutações no mundo político italiano e no mundo político brasileiro que podem ter suas especificidades assim temporárias, podem tender mais para vias autoritárias, para a extrema-direita, mas, no fundo, sempre mantém os interesses de uma oligarquia, de um grupo pequeno de elite, que constitui a elite financeira, enfim, a elite econômica desses países no poder. Tá? E só um último pontozinho, porque a gente nem falou muito do impacto da pandemia sobre a economia italiana, mas é interessante observar, e não foi muito citado, que a economia hoje italiana, tudo bem, tem um peso importante do setor industrial, mas o setor de serviço é muito forte na Itália hoje, e em particular o setor de turismo, e foi extremamente negativamente impactado pela crise sanitária da Covid. Tá? E as perspectivas nesse sentido para a economia italiana são ainda mais sombrias do que podia já ser pelas suas características estruturais. Eu agora.
Valeu, Numa. Obrigado, Numa. Obrigado pela sua participação, pela sua contribuição ao debate. Bom, Pradinho, o nosso decano, cabe a você encerrar, então, fazer as suas últimas considerações. Também agradecendo a sua participação, como sempre, nesse bate-papo agradável aqui, que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Bem, tentar ser rápido, porque hoje, apesar da dureza do âncora, nós já passamos bastante o tempo. Só se eu começar a bater vocês a tiros. Vou atirar, só se for fazer uma coisa dessa. Deixar esse programa sair de 1 hora para 2 horas, uma facilidade gigantesca, e é demais. Agora, nós falamos muito sobre a Itália, sobre o Brasil, sobre todas essas experiências históricas. O que eu gostaria de chamar a atenção e que me preocupa é que todas essas crises prolongadas dão resultados muito perigosos, sob o ponto de vista sociais. Hoje foi uma mesa que nós fizemos, uma discussão que nós fizemos, com muitas citações em literatura. Eu vou acabar também fazendo uma citação de literatura por 2 razões. Primeiro, eu acho que nós vivemos um tempo em que aquilo que Hannah Arendt chamava de solidariedade negativa, quer dizer, pessoas que todo mundo perdendo de diferentes maneiras, mas de bases diferentes, tentando brigar para perder menos ou para ganhar no meio de uma perda coletiva. Segundo, é que esse cenário um pouco caótico, em termos de votação, que leva a essas coisas estranhas, com a exceção dos 5 estrelas da Liga Norte, na Itália, e governos também de extrema-direita em outros lugares do mundo, é produto dessa desesperança, que nós já chamamos de atenção, desta raiva. É muito instrutivo ler agora a visão de um autor norte-americano sobre a Grande Depressão. Eu estava relendo alguns elementos da Vinhas da Ira, que discute justamente a raiva daquelas pessoas fugindo da Grande Depressão. Eu acho interessante falar uma frase, e, embora seja uma tradução agora na hora do inglês, mas vale a pena chamar a atenção. Em Vias da Ira, Steinbeck descreve, no olhar das pessoas tem o fracasso, o olhar da fome e o crescimento da raiva. Na alma das pessoas, as vinhas da ira crescem, continua a crescer com força, e a colheita se aproxima. O que eu temo nesse mundo que nós vivemos é a aproximação da colheita das vinhas da ira. Nós vemos um mundo de crescimento de violência, desagregação das instituições, e fórmulas mágicas não trazem soluções para isso. Eu acho que a grande lição dessa experiência da Itália é que passar um mundo a limpo, refundar o país, nada disso é resposta para se lutar contra a desagregação, mas um trabalho muito mais cuidadoso de enfrentar as questões de distribuição de renda, de desigualdade, de problemas de propriedade, são muito mais complexas de serem enfrentadas e dependem de determinados tipos de alianças políticas e econômicas que não são fáceis de serem conseguidas. Eu termino dizendo que foi muito curioso, muito interessante essa nossa debate hoje, se aproxima muito mais daquilo que nós fazíamos nos nossos corredores. Acho que nós vamos ganhando no decorrer do tempo isso, e é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Prado, muito obrigado. Gostaria de agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham aqui nesse programa. Se cuidem e nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu
conversas sobre o mundo contemporâneo. Valeu!